Por que a sua narrativa soa forçada no ambiente de trabalho? Você já tentou usar o storytelling no trabalho e aí vem um colega e diz, lá vem o teatrinho de novo, ou pior, você mesmo se sentiu meio ridículo tentando contar uma história em uma reunião? Isso é normal. Isso acontece quando a gente confunde storytelling com atuação. E não é disso que a gente está falando aqui. Oi, eu sou o Luiz Teles, eu ensino você a dominar o storytelling para transformar a sua carreira e ampliar o seu poder de comunicação. A gente pode dar nome para esse desconforto. Às vezes, a narrativa que a gente está contando soa artificial porque ela está fora de contexto, ou ela parece improvisada demais. Quando a gente para pensar num ambiente corporativo, naturalmente é um ambiente que exige clareza, intenção e precisão. Mas isso não significa que ele tem que ser frio, ou seja, ele pode ser objetivo, mas ele pode ter emoção e pode ter lógica. O que é uma narrativa natural? Narrar bem é organizar bem, é dar contexto, criar significado, conectar pontos. Isso é muito importante quando a gente vai contar qualquer tipo de história, no ambiente corporativo principalmente. Então eu queria mostrar para você a fórmula da mini história de contexto, que eu uso em apresentação, em reunião, em qualquer situação onde eu acho que isso faz sentido, nesse dia a dia corporativo. E essa mini fórmula é a seguinte: onde isso aconteceu? Quando eu vou pensar numa historinha, eu penso, onde isso aconteceu? O que estava em jogo nesse fato que eu vou contar? E segundo, o que foi decidido, o que foi aprendido? A gente está falando aqui que não é sobre florear, é sobre contextualizar com humanidade. Trazendo um exemplo que a gente às vezes discute em outros conteúdos, uma vez uma gestora de projetos queria defender uma ideia, só que antes dela trazer e listar os dados para que ela pudesse defender essa ideia, ela contou como é que o time anterior que estava trabalhando naquilo poderia ter feito de uma outra forma. Né? Ou seja, como é que ela trouxe um pouco das falhas, mas, enfim, trazendo uma forma de otimizar a maneira como ela poderia apresentar aquela ideia que ela estava defendendo. Então, de novo, em vez dela trazer os dados, ela usou uma narrativa curta, objetiva, com tensão, porque ela falou das falhas e dos percalços pelos quais aquela equipe passou, e ela trouxe um aprendizado, e a partir desse aprendizado ela trouxe uma proposta. Quando ela fez isso, todo mundo parou, o clima deu uma mudada, todo mundo passou a prestar atenção no que ela estava falando, e ela conseguiu aprovar a sua própria proposta. Ela não contou uma história para entreter, ela contou uma história, nesse caso, para convencer, e ela sabia exatamente aquilo que ela estava fazendo. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Nancy Duarte, que ela é uma especialista em apresentações, é uma especialista em storytelling corporativo, ela tem também um TED super bacana, que vale a pena ser visto. E ela fala o seguinte: toda apresentação é uma história de mudança. Se não houver mudança, não há motivo para falar. Então, mostrar a estrutura que essa história vai ter, contar sobre essa mudança, é essencial para a gente que vai construir as nossas histórias no dia a dia. Uma forma da gente aplicar isso praticamente no nosso Story Drops em ação é um desafio que eu posso passar para você. Antes da próxima fala profissional que você vai ter, responda as seguintes perguntas. Qual é o fato concreto que dá contexto para isso que eu vou falar? Qual é o problema real que está em jogo aqui nessa minha proposta? E o que mudou com isso que eu estou apresentando como uma proposta? Quando você faz isso, você consegue transformar essas perguntas, essas respostas, na verdade, em uma fala de 60 segundos. E isso é storytelling natural, que ele nasce dessa estrutura básica e ele vai conectar com as pessoas. Falar bem no trabalho não é parecer inteligente, é parecer humano. Essa é uma diferença brutal e ela é muito importante quando a gente pensa em contar histórias no ambiente corporativo. Quem organiza o que vive, convence quem ouve. E essa que é a diferença que faz quando você se prepara para contar uma história. Se você gostou, curte esse vídeo, e se você quer usar o storytelling sem precisar virar ator, siga o canal e adiciona ali, ativa o sininho para você saber quando tem novidade. E como eu quero usar esse espaço de comentários como uma forma da gente trocar nessa comunidade de storytellers, que são contadoras e contadores de história que eu estou querendo formar, construir, comenta aqui, coloca nos comentários em que momento do seu trabalho você sente que precisa de mais impacto na fala. Valeu e até a próxima.